gente falou então que hoje ia fazer uma aula para vocês, que é uma aula bem legal, que é como escrever uma redação nota 1000 sem saber nada sobre o tema. Então, pensa bem. Vocês chegam no dia da prova, pode até passar para o próximo slide, Fê. Todo mundo escreve um monte de redação o ano inteiro, treina, escreve lá 30, 40, 50 temas, pesquisa, né, os 10 temas que tem mais probabilidade de cair, confere todas as apostas dos maiores professores do Brasil, e aí chega no dia do Enem, pega e cai um tema que não tem nada a ver com o que vocês estão esperando. E aí cai um tema que você bate o olho e fala, caramba, eu não faço ideia do que se trata. Ou eu nunca parei para pensar sobre isso. Ou então eu não sei nada a respeito desse tema. Então vamos supor que chegou lá, Enem 2020, redação, o tema, a Escola dos Povos Ribeirinhos, entre a potência e os desafios. Ou como estimular a criatividade de alunas e alunos no Brasil. Ou efeitos da síndrome de burnout para a sociedade brasileira. Ou ainda, qual a relação entre o sono e o aprendizado? Ou as ações do terceiro setor para a reconstrução da economia? Ou ainda, as profissões do futuro e os seus desafios? Então, a gente sabe que qualquer um desses temas é possível de cair na redação. Não tem nenhum. Voltou? Não tem nenhum desses temas. Então vamos lá. Não tem nenhum desses temas que seja. Gente, hoje tá difícil. O que foi, Fê? Gente, eu vou dar esse. Tá. Não tem nenhum desses temas, então, que seja impossível de cair na redação do Enem. E para vocês terem ideia, todos esses temas eu tirei do site do INEP. Então, ou do site do INEP, ou do Instagram deles, ou do site do MEC. Então, todos eles fazem parte dos debates que são feitos, que são propostos pelo Ministério da Educação ou pelo INEP, tá? Então, são temas, são ideias, são assuntos que fazem parte desse universo, que é o universo da educação no Brasil, e que são possíveis de cair. Só que a gente bate o olho e pensa, Escola dos Povos Ribeirinhos. Já rola aquele desespero, né? O que eu sei de Escola dos Povos Ribeirinhos? Depois cai como estimular a criatividade de alunos e alunos. E aí você pensa, eu não sei como estimular a criatividade. Né? Haja criatividade para saber isso. Os efeitos da síndrome de burnout. E aí você não sabe nem o que é síndrome de burnout. A relação entre o sono e o aprendizado. E você acha que isso é uma coisa extremamente específica e que você não tem conhecimento disso. O máximo que você sabe é que quem dorme mal tem dificuldade para aprender. As ações do terceiro setor para a reconstrução da economia e você não sabe nem quem é o terceiro setor. As profissões do futuro e seus desafios, e você não tem certeza de quais são as profissões do futuro. Então, o que a gente faz quando a gente chega no dia da prova e se depara com um tema que é totalmente diferente daqueles temas que a gente está esperando? Um tema que traz uma ideia diferente daquela que a gente conhece, né, que traz uma ideia que não é uma ideia muito conhecida para a gente. A gente desespera? A gente acha que não vai conseguir escrever? Lógico que não. Primeira coisa, vocês têm que entender que vocês conseguem escrever sobre todo e qualquer tema que cair no Enem. Por quê? Os temas que são selecionados para a prova de redação do Enem, eles são selecionados exatamente para que um aluno concluinte do ensino médio consiga dissertar sobre. Então, nunca vai cair um tema que exija do candidato inscrito no Enem um conhecimento que ultrapasse o que foi fornecido durante a vida escolar. Se por acaso o tema trouxer qualquer palavra ou qualquer conhecimento que seja de algum campo específico, vocês podem ter certeza que isso vai vir especificado em algum momento da prova.
Então, qualquer tema que cair, vocês sabem escrever. Então, a primeira coisa que vocês precisam é entender isso. Não existe a possibilidade de cair um tema que vocês não sabem escrever sobre ele. Pode passar a próxima página, Fê. Então, muita calma nessa hora. Vamos supor que tenha caído qualquer um daqueles temas, você bateu o olho e falou, meu Deus, estava esperando que fosse cair sustentabilidade, estava esperando que fosse cair os problemas da escola pública, estava esperando que fosse cair algum tema que envolvesse meio ambiente, que fosse cair algum tema que envolvesse desigualdade social, e aí me cai um tema que eu não sei, um tema que eu nunca li a respeito. O que eu vou fazer? Eu não vou desesperar. Primeira coisa, se eu já sei que eu posso escrever sobre esse tema, eu tenho que manter a calma, porque o desespero ele só vai te desestabilizar e se você estiver desestabilizado, você não vai conseguir passar para a próxima etapa, que é a etapa de entendimento desse tema. Segundo, que entre o seu desespero e a nota 1000, existe uma coisa super inovadora, surpreendente, inédita, que são os textos motivadores. Segundo a cartilha do participante, o tema de redação sempre vem acompanhado na proposta de textos motivadores. Em geral, são textos em linguagem verbal e em linguagem não verbal que remetem ao tema proposto a fim de orientar sua reflexão. Então, ainda que vocês não conheçam alguma palavra específica do tema ou que, por exemplo, caia algum assunto que você não tenha muita familiaridade, os textos de apoio eles vão estar ali exatamente para te orientar, para ser o seu norte e para esclarecer qualquer dúvida que possa existir em relação ao tema. A gente vai no comando do chat. Então, vocês querem ver o milagre do entendimento do tema acontecer? Primeira coisa que vocês fazem, chegou no dia da prova, abriu lá o meio do caderno de prova, viu o tema, bateu o olho no tema, e aí você pega e fala, meu Deus do céu, educação dos povos ribeirinhos, eu não faço ideia do que é a educação dos povos ribeirinhos. O que você vai fazer? Você vai pegar primeiro o tema e vai destacar as palavras-chave. É a primeira coisa que você faz. Essa estratégia ela serve inclusive para os temas que vocês conhecem, mas ela vai ser fundamental se cair algum tema que é um tema que vocês não têm domínio. Pegou o tema, pega as palavras-chave, destaca. Depois que você destacar as palavras-chave, é que você vai para os textos de apoio. Quando você vai para os textos de apoio, você vai ler cada um desses textos buscando associá-los com as palavras-chave. Então, se, por exemplo, você tem a palavra educação no tema, você vai ler os textos de apoio buscando qual é a relação deles com educação. Se você tem a palavra ribeirinhos no tema, você vai ler os textos de apoio buscando a relação que eles têm com ribeirinhos. Se você tem desafios no tema, você vai ler os textos de apoio buscando a relação com desafios. E aí, para ganhar tempo, enquanto você faz a leitura dos textos de apoio, você já vai destacando palavras que são sinônimos das palavras-chave, porque ao longo do texto a gente sabe que vai precisar desses sinônimos para a construção da nossa dissertação. No Enem, a gente não tem a opção do marca-texto. Então, como que a gente faz esse destaque? Eu sempre recomendo circular, porque só grifar às vezes fica muito clarinho, não destaca tanto. Então, eu acho que circular acaba marcando mais, chamando mais a nossa atenção. Então, vai circulando, vai marcando, mas já faz a leitura dos textos motivadores,
buscando encontrar relação entre o tema e o que tem de assunto, né, nesses textos motivadores associados ao tema. Quando você faz essa leitura, que é uma leitura direcionada, você automaticamente já vai compreendendo qual é o norte, qual é a direção que o Enem espera que os alunos tracem, que os alunos caminhem para poder escrever a dissertação. Depois que você fez esse estudo da proposta, a gente vai passar então para pensar a nossa produção textual. E aí você vai pensar qual é o eixo temático em questão. Se a gente pensar naqueles temas que a gente falou lá no início, a educação, aliás, a escola ribeirinha, qual que é o eixo temático em questão? É saúde? É meio ambiente? É educação? É educação. Se eu for pensar nos desafios para melhoria da qualidade de vida das crianças com microcefalia, é um tema que envolve o quê? Envolve saúde? Envolve saúde. Envolve meio ambiente? Não. Envolve educação? Envolve educação. Envolve economia? Envolve economia. Então, é pegar o tema e tentar encaixar esse tema dentro de eixo temático. Quando a gente encaixa o tema dentro de eixo temático, fica muito mais fácil para a gente pensar em situações problema. Então, se eu sei que o meu tema faz parte do eixo temático educação, eu vou parar para pensar agora tudo o que eu sei sobre educação. Então, no caso, o meu eixo temático ele pede educação e ele está falando especificamente de Brasil. O que eu sei a respeito da educação no Brasil? Existe investimento em educação? E aí você vai pensar, existe ou não existe? A educação ela é ofertada de maneira igual para todo mundo? Ou existe discrepância na oferta dessa educação? A educação ela é valorizada? A educação ela garante melhores condições de vida? Então eu vou pensar todas as questões associadas a esse eixo. Isso vai ser feito para todo e qualquer eixo temático, tá? Então se eu pensar, por exemplo, no eixo temático de meio ambiente, o que eu sei sobre meio ambiente? O que está associado a meio ambiente? Eu sei, por exemplo, que o homem não contribui para a preservação do meio ambiente. Eu sei que o desgaste dos recursos naturais leva a esgotamento. Eu sei que quando você não preserva o meio ambiente, você atrapalha a qualidade de vida. E aí a gente vai elencando mesmo tudo que a gente sabe sobre esse eixo. Quando você vai elencando o que você sabe sobre o eixo, você já vai pensar quais desses problemas que se associam melhor ao tema em questão. Quando a gente pensa, por exemplo, nos problemas da educação no Brasil, o que é mais relevante quando você pensa na educação ofertada para a população ribeirinha? É relevante a gente pensar, por exemplo, na discrepância do ensino público e privado? Não é relevante, até porque o ensino ofertado nas regiões ribeirinhas é basicamente o ensino público. Então, embora essa seja uma situação problema no Brasil, ela não é uma situação problema relevante para o debate do tema específico. Então, esse já é um problema que eu descarto. Mas o baixo investimento em educação é uma questão relevante? É, porque a gente sabe que o investimento em educação é baixo nessas regiões, é menor ainda. A falta de escolas, né? A falta de construção de escolas, principalmente no interior, é relevante? É. Então, eu também considero esse como uma situação problema para ser discutida. A falta de ensino, que acaba culminando na falta de oportunidade, também é uma questão? É. Então, eu vou selecionar nessa chuva de ideias que eu fiz aquelas que se encaixam melhor no tema. E aí, depois que você fizer essa chuva de ideia, você vai juntar o tico e o teco. Então, você vai pegar desses probleminhas que você selecionou, relacionados ao eixo temático e que melhor se encaixam no tema, você vai escolher 2. E aí, juntou o tico e teco, você já tem a tese.
Então, basicamente, eu não preciso saber características específicas, eu não preciso ter lido a respeito da educação nas comunidades ribeirinhas, eu não preciso conhecer o processo de educação nessas regiões. Eu preciso saber sobre educação, que é um assunto, que é um eixo temático mais amplo, e eu preciso, dentro desse eixo temático amplo, selecionar 2 questões que são relevantes para o debate específico que foi pedido. E aí, essas 2 questões que são mais relevantes vão compor a minha tese. Se a gente levar isso, por exemplo, para o tema do ano passado, era só você pensar: democratização do acesso ao cinema no Brasil. Cinema faz parte de qual eixo temático? Faz parte do eixo temático cultura. O que eu sei sobre a cultura no Brasil? Aí você vai começar a pensar: existe investimento em cultura? Todo mundo tem acesso à cultura? A cultura que é produzida aqui é uma cultura de qualidade? Todo mundo tem acesso a essa cultura de qualidade? Né? Até mesmo o conceito de qualidade atribuído à cultura é um conceito bem definido? A escola contribui para a divulgação, para a difusão dessa cultura? E aí, eu pensando em todas essas questões, eu vou pensar agora e selecionar 2 que tenham mais relação com o debate, que é a democratização do acesso ao cinema. Então, de todas essas questões, dessas situações, problemas da cultura no Brasil, quais 2 eu acho que têm mais relação com o cinema? E aí eu vou escolher essas 2. Quando eu escolho essas 2, eu já determino então quem é o meu A1 e o meu A2. E aí a gente passa então para a montagem do texto. Isso é só para mostrar para vocês que não tem segredo. A gente acha que não consegue escrever sobre um tema e direto eu vejo aluno falando, me mandam mensagem falando: não consegui escrever sobre esse tema, eu não sei nada sobre esse tema é muito difícil. O dessa semana mesmo, que é a questão de abuso, né, contra os animais, vários alunos falaram: nossa, é um tema muito difícil, não tenho o que falar. Gente, pega o eixo, pensa nos problemas relativos ao eixo, seleciona 2 que tem mais ligação com o tema específico. Depois que selecionou, a gente vai então montar a nossa introdução. Dica simples para montagem da introdução: selecionem um repertório que remeta ao assunto. O assunto equivale mais ou menos ao eixo temático. Não se preocupem em utilizar um repertório muito específico nesse início. Então, se eu tenho, por exemplo, o eixo temático educação, eu posso utilizar como repertório aqui um repertório que fale de educação. Eu não preciso ficar quebrando a cabeça e desesperar em tentar achar um repertório que fale de comunidade ribeirinha, porque é muito mais difícil. É um repertório que fica muito mais limitado. Então, pensem no repertório que apresenta o assunto. Depois, escreve o tema. O tema ele pode ser escrito do jeitinho que ele aparece no comando, tá? Então pode ser Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Ou se você quiser, você pode fazer uma paráfrase ou pode alterar um pouquinho a ordem das palavras para encaixar melhor no seu período, mas você vai simplesmente colocar o recorte temático. E o seu terceiro período vai ser a sua tese. A tese, o que é fundamental nela? É fundamental que você se posicione e que você marque os seus argumentos. Então, coloca mesmo que a situação que você identificou é uma situação grave, é preocupante, é crítica, que é urgente repensar essa situação, né? Que é imprescindível que se avalie a situação, porque isso já vai de cara marcar a opinião. O texto do Enem, a dissertação argumentativa que é solicitada no Enem, ela pede que o candidato ele marque a opinião dele. Então, se você já faz isso na tese, você já começa a fazer uma defesa no início do seu texto. E quando você coloca o A1 e o A2, você já dá um direcionamento para o seu desenvolvimento, facilita a leitura do texto e facilita, inclusive, a sua organização textual. Colocou o A1 e colocou o A2,
é mais fácil para você mesmo organizar o seu desenvolvimento 1 e o seu desenvolvimento 2 com base nesses dois elementos. A gente vai passar então para o desenvolvimento. No desenvolvimento também não tem segredo. Você vai pegar o A1, vai pegar o A2. O procedimento vai ser feito da mesma maneira para desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Basicamente, a estrutura é composta por 5 períodos ou 4, mas com 5 períodos funciona muito bem. Pega o seu argumento 1, faz uma paráfrase dele e coloca no primeiro período, ok? No segundo período, você vai colocar um repertório, que representa as várias áreas do conhecimento, que é solicitado na competência 2 do Enem. Terceiro período vai ser a relação que existe entre o argumento e o repertório. É onde vai ser a parte mais crítica do seu parágrafo, é onde você vai expressar melhor a sua defesa de opinião. O quarto período ainda vai estar dentro dessa defesa de ideia a respeito do problema. E o quinto período é um fechamento. Não tem segredo, a gente já trabalhou várias vezes essa construção, esse esqueletinho do desenvolvimento. Quais são os cuidados que a gente precisa ter no desenvolvimento? O primeiro cuidado é que o desenvolvimento 2, o D2, a gente não pode esquecer de jeito nenhum de colocar operador argumentativo. Então, escreveu a introdução, escreveu o desenvolvimento 1, antes de começar o desenvolvimento 2, tem que obrigatoriamente colocar um operador argumentativo, que é o conectivozinho que vai estabelecer a relação com o parágrafo anterior, ok? E tomar cuidado com a escolha do repertório. A gente fala muito no uso de repertório coringa e, de fato, a gente consegue encaixar alguns repertórios, em vários temas, mas é preciso ter cuidado, porque tem hora que vocês forçam a barra. Então, conheçam os repertórios que vocês querem usar, conheçam mais repertórios para que vocês não façam um uso muito forçado e acabem perdendo ponto com isso. Por isso que eu e a Fê, a gente não é muito favorável a ficar decorando estrutura de redação, a ficar sempre, só vou usar na introdução o mesmo repertório, só vou usar no D1 o mesmo repertório. Isso não é legal, não é necessário, não tem menor necessidade de fazer isso, porque não indica, não demonstra o conhecimento que vocês adquiriram ao longo da vida escolar. Vocês ficam aí 12 anos na escola, não é para decorar um único repertório e chegar no dia da prova usar ele. Vocês têm um conhecimento enorme, Vocês têm aí muito repertório para usar para se prender a um só. Então, tomem muito cuidado com esse uso de repertório coringa. Saibam encaixá-lo na ideia para também não perder ponto por isso. E aí a gente passa para a conclusão, que é também muito simples. A conclusão ela é composta por um tópico conclusivo, tá? E aí ontem, o Lucas até me perguntou, o tópico conclusivo é obrigatório? Não é exatamente obrigatório. Tem algumas redações nota 1000 sem tópico conclusivo, mas eu diria que ele é muito importante, porque cada parágrafo da redação ele é como se fosse um mini texto. Então, ele é composto de uma estrutura interna que tem que ser completa. Essa estrutura interna ela vai ter basicamente introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando a gente analisa isso no desenvolvimento do texto, a introdução do desenvolvimento vai ser o tópico frasal, que é a paráfrase de A1 ou A2. O desenvolvimento do desenvolvimento vão ser os períodos que vão ampliar, que vão discutir esse tópico, que vai ser composto, então, pelo repertório e a defesa de ideia. E a conclusão vai ser o fechamento. Quando a gente faz, então, a análise da estrutura da conclusão, a gente vai entender que o tópico conclusivo ele é a introdução da conclusão.
A apresentação da proposta de intervenção é o desenvolvimento e o fechamento é a conclusão. Então, você ter essa estrutura interna completa, de fato, faz diferença. Isso é avaliado, né, melhor do que um texto que já vai direto para a proposta e que não cumpre essa estrutura interna do parágrafo. Mas, se tiver que sacrificar alguma coisa por falta de espaço, né, vamos supor que aconteça, Deus me livre, bate 3 vezes na madeira, na hora que está passando a redação a limpo, viu que no final sobrou muito pouco espaço, não vai caber a proposta completa se colocar tópico conclusivo, aí, nesse caso, é melhor sacrificar o tópico conclusivo do que algum elemento da proposta, ok? Mas a gente vai fazer o esforço para se organizar dentro de 30 linhas, colocando a estrutura completa. A estrutura completa da conclusão, então, ela é composta por um tópico conclusivo simples, que é aquele clichêzão mesmo, e que a gente vai usar o clichêzão do portanto, medidas são necessárias para resolver o problema, portanto, medidas são imperiosas para resolver o impasse, né? E aí fica a critério de vocês e vai depender das palavras que vocês já usaram no texto. Depois, você vai propor solução para algum dos problemas apresentados no texto, sugestão que dou e que, de fato, é muito válida e muito útil. Coloque a proposta completa toda em um único período, de preferência na sequência sugerida. Qual que é a sequência sugerida? Agente, ação, modo e finalidade. O detalhamento pode ser de qualquer um desses itens, então ele vai entrar, obviamente, depois do item que vocês decidirem detalhar. Mas quando você coloca nessa ordem, facilita a leitura do corretor. A gente tem que pensar que o corretor ele faz uma leitura que é uma leitura quase panorâmica. O texto ele é corrigido num período muito curto, tá? Então é uma leitura rápida e quanto melhor, mais organizado e mais direto a proposta tiver, mais fácil o corretor vai identificar esses elementos e maior a sua chance de conseguir os 200 pontos. Quando o aluno fica invertendo demais a proposta, né, e aí quebra, põe muito ponto final, põe finalidade, depois põe meio, depois põe um agente lá no final, é difícil, tá? E aí, assim, o curso de corretor até prepara os corretores para acharem proposta até na introdução. Então, assim, o treinamento é feito para isso, mas a gente tem que entender que, embora o treinamento seja feito para isso, existe o fator cansaço, existe o fator 100 redações no mínimo por dia, né? Existe o fator a vida não para você corrigir redação. Então, a gente vai tentar facilitar a vida do corretor para também ser um benefício para a gente, né? A gente não quer perder ponto à toa. Então, terminou de pôr o tópico conclusivo, faz a proposta toda num período só. O período vai ficar grande. Nesse período a gente perdoa, tá? A gente permite que fique grande. É melhor do que você fragmentar. Então, coloca, fulano de tal deve fazer isso por meio daquilo com a finalidade de. Lembrando de obrigatoriamente detalhar um dos itens. Depois, você precisa apresentar uma segunda proposta que não precisa ser uma proposta completa, ela pode ser bem simplesinha para o segundo problema que você apresentou no texto, ok? Lembrando, cada cabeça é uma sentença, cada problema é uma solução. E ficou faltando um pedacinho lá em cima, mas ok. Antes de entregar a dica de ouro, era para vocês encerrarem a redação recuperando o repertório da introdução. Tem aluno que às vezes prefere recuperar outro repertório. Às vezes recupera um repertório do desenvolvimento. Não tem problema, tá? Eu gosto que recupere o repertório da introdução porque o texto acaba ficando cíclico, tá? É um texto que fecha o ciclo mesmo certinho. Eu acho que fica muito legal. Você começa apresentando uma ideia, você traça toda uma trajetória e termina nessa mesma ideia. Mas se você achar, porventura, que a proposta cabe melhor, né, uma reflexão para algum repertório do desenvolvimento, também não tem problema.
mas fazer o fechamento da conclusão com referência a algum repertório, então, é uma dica de ouro. E aí, agora pode passar, Fê, por favor. Para a gente fechar, o Ricardo perguntou qual item é o mais fácil de detalhar? Agente. O agente é o mais fácil de detalhar, tá? É só você colocar a função do agente. Então, por exemplo, se você colocar o Ministério da Educação, você coloca Ministério da Educação, órgão gestor do ensino no país. Ministério da Saúde, órgão gestor da saúde no país. Ou da qualidade de vida, se você não quiser repetir saúde. Se você colocar governo federal, responsável pela gestão do país. Colocou como agente, o que mais que a gente tem? A mídia, responsável pela difusão da maior parte das informações. Então, o mais fácil de detalhar é o agente. Se você colocou a função dele, isso, explicando a função do agente, você já detalhou ele. E aí é o mais fácil deles de detalhar. E aí, tudo sob controle, texto planejado. Antes de passar a redação a limpo, o que a gente vai fazer? Vai conferir pontuação, acentuação, vai olhar os operadores argumentativos, e a gente vai voltar lá naquela aulinha de competência 4, pegar todos os operadores argumentativos, todos os elementos coesivos, circular, para ver se a gente não está repetindo nenhum, olhar as marcas de progressão externa, uso de maiúsculas, se você não deixou nenhum nome próprio com letra minúscula, né? E por fim, a gente sabe que não é do nosso feitio ferir os direitos humanos, mas vai que, né? Então, vale ainda uma última leitura, tomando cuidado para ver se você não feriu de alguma forma os direitos humanos, para não ter também uma penalização grande. E é isso. A aula era mais para mostrar para vocês que vocês são capazes, que não é difícil, que vocês conseguem escrever sobre todo e qualquer tema. O segredo para escrever sobre todo tema é simplesmente focar no eixo temático, fazer ali a recuperação das ideias, das informações que você tem sobre o eixo e selecionar quais são as mais relevantes para o debate do tema específico, ok? Vocês podem aplicar isso para todos os temas, inclusive para aqueles que vocês dominam, para aqueles que vocês gostam. Com prática, você otimiza esse processo e ele se torna rápido e eficiente. E aí a dica que eu tenho para dar para vocês é que esse é o meu processo de produção. Esse é o processo de produção que eu uso para escrever redação, tá? Então, sempre que eu pego um tema, a primeira coisa que eu faço, eu olho o eixo temático. Olhei o eixo temático, eu já penso imediatamente, aí já vem acelerado na minha cabeça tudo que eu sei sobre o tema, já seleciono de imediato aqueles que eu acho que tem, aqueles assuntos que tem mais a ver com o tema específico, já monto meu A1 e meu A2. E aí, com prática, hoje eu consigo produzir uma redação na média de 40 minutos, ok? Lógico, eu faço isso há muito mais tempo que vocês, então é prática, não é segredo, não é mágica, não é nada. E aí, para provar que isso é possível, hoje eu fiz uma redação nota 1000, gastei incríveis 32 minutos cronometrados no relógio para fazer, e ela foi corrigida pela Fê. A Vitória colocou meu sonho. Muito trabalho, muito esforço, muita redação escrita nessa vida. No Enem do ano passado que eu fiz, eu escrevi 4 rascunhos para poder escolher o que eu queria. E aí, o que eu ia falar com vocês é isso, a diferença. No Enem do ano passado, eu fui com o foco de fazer a redação. Eu não tinha a obrigação que vocês tinham, né? A responsabilidade que vocês tinham de fazer as outras provas. Eu fui para fazer redação, eu queria testar, eu queria viver a experiência de vocês ali, porque o meu Enem já tinha muitos anos, e então eu podia, né, me dar o luxo de ficar escrevendo rascunhos. O tema do ano passado, que foi cinema, por coincidência é um tema que eu gosto, é um tema que eu leio a respeito e é um tema que eu conhecia repertórios específicos.
Então, eu saberia usar, inclusive, repertórios muito técnicos. Por isso que foi até difícil escolher repertório. Para a redação que eu fiz hoje, eu tomei o cuidado de não usar repertório específico. Vocês vão ver que eu usei repertórios bem gerais. Por que eu usei repertórios gerais? Exatamente porque eu queria mostrar para vocês que é possível escrever uma redação nota 1000 sem saber repertório específico, com repertórios que fazem parte mesmo da formação de vocês, repertórios que são comuns, que são populares, que fizeram parte aí da minha vida escolar e que fizeram parte provavelmente da vida escolar de vocês e usando a técnica que eu ensinei hoje. Eu escrevi com 32 minutos? Escrevi com 32 minutos. Mas, é o que eu falei, eu já tenho mais ou menos uma estrutura e muito uma prática que me permitiram fazer isso. Ok? Então, foi inclusive me surpreendeu, porque eu acho que tinha muito tempo que eu não escrevi uma redação tão rápido, mas é bom para vocês verem que a prática me levou a isso, porque eu estava um tempo sem escrever redação, então ano passado eu estava demorando para fazer. Daí, do ano passado para cá, eu peguei para escrever mais e agora eu estou conseguindo escrever redação muito rápido. Então, acreditem, a prática otimiza processos e torna eles rápidos e eficientes, ok? Então, eu vou pedir a Fê para colocar aqui, por favor, 8 minutos por parágrafo. E eu acho que eu demorei na conclusão. Manuela, eu devo ter gastado muito tempo na conclusão. A introdução saiu num sopro, porque a conclusão não tem segredo. A conclusão eu uso a mesma, praticamente sempre. O desenvolvimento eu tive que pensar nos repertórios, mas eu pensei em repertórios comuns, em vez de pensar em repertórios específicos, e a conclusão que eu demorei mais. Mas foi muito rápido, o cronômetro eu achei muito rápido também. Mas vamos lá. Eu fiz uma proposta, então eu elaborei uma proposta hoje daquele primeiro tema que eu coloquei lá no slide, que era o tema das escolas ribeirinhas. E aí eu fiz exatamente o processo que eu coloquei no material. Fê, você sobe só um pouquinho, por favor, para colocar lá na proposta. Aí, obrigada. Então, só para vocês verem, o tema é a Escola dos Povos Ribeirinhos, entre a potência e os desafios. Então, qual que é a primeira coisa que eu falei que a gente tem que fazer? Bater o olho no tema. Falou, meu Deus do céu, não sei nem quem que são os povos ribeirinhos. Não faço ideia dos desafios da Escola dos Povos Ribeirinhos, não faço ideia da potência. O que a gente faz? Marca as palavras-chave. Então, o que eu tenho de palavra-chave? Escola, povos ribeirinhos, potência e desafios. Agora, eu vou ler os textos de apoio, buscando relacionar os textos de apoio com a ideia de escola, de povos ribeirinhos, de potência e de desafios, e já de cara marcando ideias e palavras que sirvam de sinônimos para eu poder usar no meu texto. Então, vamos lá para o texto 1 para a gente fazer essa leitura. E aí eu já deixei tudo marcadinho para ficar mais fácil para a gente. Texto 1. Amazonas, a 70 quilômetros de Manaus, está a Escola Municipal São Francisco, que atende ribeirinhos das comunidades ao redor. Lá chegam diariamente 83 crianças e, dadas as dificuldades que enfrentam, surpreende que a maioria conclua os estudos. Só pode ser por quererem demais estudar, diz Maria da Conceição Pinheiro, que há 32 anos dirige a escola. Isso porque, antes mesmo do nascer do sol, e por vezes debaixo das torrenciais chuvas do norte do país, os pequenos já estão à beira do rio esperando, na melhor das hipóteses, por uma lancha. Então vamos lá. O que eu marquei nesse parágrafo? Marquei Amazonas e Manaus. Então eu já sei que quando a gente está falando de população ribeirinha, eu estou falando de povo, dos povos que vivem aí na região do Amazonas, lá na região de Manaus.
Depois eu marquei dificuldades que enfrentam. Então, eu já tenho aí uma associação com desafios. Agora, eu tenho maioria conclui estudos. Então, eu já tenho uma potencialidade. Depois eu tenho eles querem demais estudar. Outra potencialidade. Depois eu tenho as chuvas torrenciais. Desafio. Norte do país. Tem um sinônimo aí já para as populações ribeirinhas. À beira do rio também é um sinônimo. E, na melhor das hipóteses, eles vão ter uma lancha, que é um desafio. Então, só nesse primeiro parágrafo, eu já tenho exemplos de potencialidade, que é a vontade deles de estudar, que faz com que eles concluam os estudos, e já tenho os desafios, que são, por exemplo, as chuvas e a dificuldade de transporte, aí que faz com que eles tenham que esperar, na melhor das hipóteses, por uma lancha. E eu já sei, então, quem são esses povos e onde eles estão localizados. Texto 2. Às margens do rio Mariepauá, a 228 quilômetros de Manaus, os alunos moram ao longo do rio. Ir e voltar todo dia é inviável por causa da distância. Por isso, ficam 15 dias na instituição e depois igual período em casa com tarefas para executar. Quando a turma do ensino fundamental está com a família, a da EJA ocupa as salas. A alternância funciona de dezembro a agosto, quando o rio seca, dificultando o transporte. Os professores então visitam as comunidades para acompanhar as lições. Quando estão na escola, os alunos acordam por volta das 6 horas. Diariamente, eles são responsáveis por lavar suas roupas e varrer os alojamentos e as classes. Então, fiz o mesmo processo. As margens do rio, sinônimo também para ribeirinho. Ir e voltar todo dia é inviável, um desafio. A distância é um desafio. Instituição, um sinônimo aí para escola. A alternância é um desafio. A seca do rio e a dificuldade de transporte são desafios. E eles terem que lavar as próprias roupas, varrer alojamento e as classes, outro desafio. Depois, texto 3, a gente tem aí uma imagem, que é a foto de uma mulher de 30 anos, você sobe um pouquinho, por favor? Que está cursando pós-graduação em pedagogia à distância. Então, tem aí a legenda, marquei Ribeirinhos da Amazônia, um sinônimo, universidade, então eu já tenho uma potencialidade, né, mostrando que os povos dessa região já estão chegando, inclusive, na universidade, conseguindo cursar a universidade, após, que faz referência também a essa potencialidade, por meio da educação à distância, outra potencialidade. E o texto 4, a Fundação Amazônia Sustentável e o Unicef publicaram na última semana os resultados de um levantamento feito em 83 escolas de 68 comunidades em 5 municípios do estado. Os dados coletados resultaram na publicação intitulada Recortes e Cenários Educacionais em Localidades Rurais Ribeirinhas do Amazonas. O acesso à internet é restrito a apenas 3% das escolas pesquisadas e só a energia elétrica em 34% delas. O levantamento foi realizado em 5 municípios amazonenses: Itapiranga, Maraã, Maués, Novo Aripuanã e Uarini. E tem o objetivo de conhecer a fundo o que existe e o que não existe sobre o ensino de crianças e adolescentes nessas localidades. Mesmo processo, cenários educacionais entra aí como sinônimo para escola, localidades rurais ribeirinhas do Amazonas entra como sinônimo para os povos ribeirinhos, acesso à internet restrito, desafio, energia elétrica só em 34% das escolas, desafio, localidades, sinônimo aí para os povos e ensino, sinônimo para a escola. Só de ter feito essa leitura orientada dos textos motivadores, eu já tenho uma quantidade enorme de desafios e já tenho um indicativo de algumas potencialidades para colocar no meu texto. Agora é só eu parar para pensar. O que eu sei do eixo temático? O que eu sei de educação? Quais são os problemas mais comuns da educação? Quais que eu consigo associar, então, com esses desafios e com essas potencialidades que foram apresentadas aqui nos textos motivadores? Fiz essa leitura, eu já tenho a seleção do meu A1 e do meu A2. Isso serve para todo e qualquer tema. Quando a gente faz isso, esse processozinho todo, se ele for bem feito, com 10 minutinhos vocês conseguem fazer.
Vocês conseguem marcar os textos ou as palavras-chave no tema e fazer essa leitura que já é uma leitura que otimiza o tempo. Essa leitura que já vai marcando, ela já vai ajudando vocês a pensar possíveis argumentos dentro do eixo temático para serem usados no tema. E aí a gente vai, então, para a minha produção. Eu escrevi uma redação. Confesso que eu só não passei a limpo, gente, para ver como é que ela ficaria em 30 linhas, mas eu faria o milagre dela caber em 30 linhas. Vamos lá. Vou fazer a leitura geral dela e depois eu comento com vocês. Quero que vocês observem que não tem, de fato, nenhum repertório específico, nenhum repertório difícil, nada que seja muito absurdo, ok? A Constituição Federal de 1988 estabelece o direito à educação para todos os brasileiros e os naturalizados. Sob essa ótica, encontra-se o debate acerca da potência dos desafios da escola dos povos ribeirinhos. Assim, considerando-se o histórico quadro de segregação dessa população, é urgente avaliar a negligência estatal no dispêndio de verbas para o ensino na Amazônia e o decorrente impacto disso para a nação. A princípio, é válido pontuar que os recursos destinados à educação das comunidades ribeirinhas são insuficientes diante dos vários desafios existentes nessas regiões. Segundo o filósofo francês Rousseau, pela teoria do contrato social, no Estado deve prevalecer a soberania política da vontade coletiva. Todavia, o que se observa é o escasso investimento por parte do governo na melhoria e na ampliação das escolas localizadas às margens dos rios do Amazonas, o que, por sua vez, resulta na oferta de um ensino que não consegue otimizar as potencialidades dos educandos. Nesse contexto, a população supracitada fica sujeita a longos e arriscados deslocamentos, os quais desmotivam a continuidade dos estudos e, sobretudo, ferem o direito constitucional desses povos. Logo, é necessário que se reveja a relevância desse investimento. Em consequência desse vilipêndio governamental, nota-se que há evidente atraso na formação cidadã e intelectual dos indivíduos residentes no interior do norte do país. No filme nacional Central do Brasil, é feita uma análise crítica da importância da alfabetização. Fora da ficção, é imprescindível reconhecer que a negação de ensino aos povos ribeirinhos e, por conseguinte, de letramento, é sobretudo um sério entrave à defesa dos direitos humanos. Nesse cenário, ausentes as possibilidades de acesso ao conhecimento, reduzem-se também a autonomia e a consciência política dos sujeitos, fundamentais para o pleno alcance da cidadania. Destarte, é crucial que essas pessoas deixem de ser os cidadãos de papel descritos na obra de Gilberto de Menstein e tenham suas garantias asseguradas. Portanto, tem que subir. Medidas são essenciais para vencer os desafios da educação ribeirinha e melhorar as potencialidades dela. Dessa forma, o Ministério da Educação, o MEC, deve mapear as necessidades das escolas que atendem os povos que vivem às margens dos rios no Amazonas, por meio do envio de equipes de apoio, formadas por profissionais especializados em gestão do ensino e por membros das comunidades locais, com a finalidade de desenvolver programas que atendam às demandas regionais. Ademais, é preciso ainda que o MEC reconheça a urgência da revisão da verba destinada à instrução no interior do norte do país. Dessa maneira, como previsto na Carta Magna, todos os brasileiros terão, de fato, letramento para a cidadania. E aí, nós temos uma redação que atende todos os requisitos, tudo que precisa. Eu achei um erro nela, está no D1. Provavelmente alguma correção que eu fiz, eu esqueci de tirar uma vírgula. Lá no D1, depois tem que tirar, Fê. Sabe, Pris? Mas vamos então analisar as partes dessa aí mesmo. Essa mesmo. Acho que devia ter algum modelizador aqui no meio. Eu tirei o modelizador e não tirei a vírgula. Então vamos lá. A introdução. Basicamente, o que eu falei que a introdução é composta? Ela é composta por um repertório associado ao assunto. Qual que é o assunto? Educação. Coloquei a Constituição Federal com direito à educação. Só isso.
Depois, copiar o tema. O que é o tema? A Escola dos Povos Ribeirinhos, desafios e potência. Tá aqui, potência e desafios da Escola dos Povos Ribeirinhos. Só inverti a ordem, mas todas as palavras-chave do tema estão aqui. Depois eu venho com a tese, marcando A1 e A2. Então eu coloquei, considerando-se o histórico quadro de segregação dessa população. Lembra que eu falei que é importante a gente se posicionar? Coloquei é urgente, né? E aí eu coloco o A1. Avaliar a negligência estatal no dispêndio de verbas para o ensino na Amazônia. E o A2 vai ser o impacto disso para a nação. E aí eu passo para o meu desenvolvimento. Desenvolvimento, basicamente, paráfrase do A1. Se o A1 era negligência estatal no dispêndio de verbas, eu venho e coloco ele aqui embaixo como recursos destinados à educação das comunidades ribeirinhas são insuficientes, diante dos vários desafios existentes nessas regiões. Depois eu vim com um repertório que quase todo mundo conhece, né? Um repertório bem simplesinho, Contrato Social do Rousseau. Basicamente, o Rousseau vai falar que o Estado ele deve adotar medidas e ações que cumpram, né, a vontade coletiva. Então, as ações do Estado elas devem garantir o bem-estar coletivo. Ok? Coloquei só isso. Cabe para muito tema. Todo tema que a gente tenha, né, o descumprimento de normas constitucionais, cabe a gente trazer o contrato social do Rousseau. Não é nada inovador, não é nada de diferente, nem é um repertório específico para esse tema. E aí eu venho falar que, embora, né, o Rousseau já tenha alertado a gente sobre a necessidade de o Estado garantir a soberania política coletiva, o que acontece é o baixo investimento do governo na melhoria, na ampliação das escolas localizadas ali na região ribeirinha. E o que isso resulta? Porque eu tenho que relacionar, então, com o tema e tenho que localizar uma situação-problema. Isso resulta na não otimização das potencialidades dos educandos. E aí o que acontece? Acontece que isso desmotiva a continuidade dos estudos e, sobretudo, fere o direito constitucional. Então eu trago 2 repertórios no meu parágrafo. O meu primeiro repertório é o contrato social, o meu segundo repertório eu volto na Constituição que eu já tinha citado lá na introdução. E aí eu só fecho falando que é necessário rever a relevância desse investimento. Simples, não tem nada demais nesse parágrafo. O que pode ter aqui de diferente para vocês, talvez algum vocabulário, mesmo assim não tem nenhuma palavra aqui que seja muito diferente. Depois a gente vem aí com uma consequência e eu faço então a paráfrase do A2, eu falei da consequência disso para o país, então eu venho falar a consequência no evidente atraso na formação cidadã e intelectual desses indivíduos. E, gente, eu citei Central do Brasil. Quando você para pensar, a gente está falando de população ribeirinha. Central do Brasil acontece lá no Rio de Janeiro, o filme. E eu consegui articular os dois. Central do Brasil é um filme que passa na Globo quase todo ano. É um filme que tá acessível, um filme que muita gente assistiu, muita gente já viu na escola. Não tem nada de diferente, não é nenhum filme que fala assim, nossa, esse aí é só quem é muito cult, quem é muito nerd que já assistiu, não. É uma bela, de uma maravilhosa obra do cinema brasileiro, mas é um filme popular, um filme acessível. E é um filme que trata de quê? Entre outros assuntos, da questão do letramento, da importância do acesso à educação. Essa temática não está também sendo debatida aqui? Eu só fiz essa associação, e uma associação simples. Então eu falo que o filme traz análise da importância da alfabetização e que fora da ficção é importante que a gente também reconheça isso. E que a gente reconheça isso dentro do contexto dos povos ribeirinhos. Por quê? Porque quando a gente nega acesso à educação para eles,
a gente acaba criando uma barreira no acesso dos direitos humanos, porque quem não tem acesso ao conhecimento tem mais dificuldade de lutar pelos próprios direitos. Então, negar educação é negar acesso à cidadania, e é essa relação que eu estabeleço. Então, eu vou explicar exatamente isso, que quando você nega o acesso ao conhecimento, a autonomia e a consciência política dos sujeitos, ela acaba sendo prejudicada. E esse prejuízo dificulta o acesso à cidadania. Então, aqui eu já trouxe como repertório o filme Central do Brasil, já trouxe a ideia de cidadania, e aí eu pego e lembro que o Gilberto de Menstein, ele fala, né, no livro que chama inclusive O Cidadão de Papel, que no Brasil as leis elas acontecem só no papel. Elas não acontecem na prática. Então eu venho e trago essa ideia no final junto com o meu fechamento. E eu pego e coloco que esses cidadãos, esses povos ribeirinhos, eles precisam deixar de ser cidadão de papel, eles precisam deixar de existir só no papel e passar a ter, de fato, as garantias, né, os direitos deles na prática. Porque enquanto estiver só no papel não adianta nada. Eles continuam sem acesso à educação ou com acesso muito precário. E aí eu vou para a minha proposta de intervenção. Quais os problemas que eu coloquei? Eu coloquei a questão da verba, né, no D1, que eu falo que é importante que se coloque mais, que se distribua mais verba, que aumente essa parcela de investimento. E no D2 eu falo sobre, no D2 eu coloco aí dos recursos destinados e no D1 eu falo da... Sobe um pouquinho, por favor, Fê. Não, eu falo da negligência estatal. E aí na proposta de intervenção, não precisa nem subir não, aqui já deu. Na proposta de intervenção, eu pego e proponho, então, que o Ministério da Educação, ele se disponha mesmo a formar equipes para poder conhecer melhor as demandas dessa região, para entender que é uma região que tem demandas específicas, tanto que eu trato na minha introdução e trato no desenvolvimento 1 sobre a existência de dificuldades específicas da região, e aí o meu detalhamento ele é o ponto importante da minha proposta de intervenção, porque o meu detalhamento traz a importância dessas equipes serem formadas por profissionais especializados em gestão do ensino e por membros da comunidade local. Porque não adianta nada você colocar gestores do ensino que não são da comunidade para definir quais são as prioridades de lá. Porque quem sabe a prioridade local é quem vive lá, né? Cada um sabe onde o calo aperta, então é importante isso. Quem está lá dentro vai saber quais são as reais necessidades para poder repensar aí programas que de fato atendam às demandas locais. E depois eu coloquei aí para resolver a questão da verba que se faça uma revisão dessa verba destinada à educação no interior do norte do país. E aí, para fechar, como a minha introdução eu falei da Constituição, eu fecho com a Constituição. E eu falo que, como previsto na Carta Magna é um sinônimo de Constituição, todos os brasileiros terão, de fato, letramento para a cidadania, porque está na Constituição que a educação no Brasil, um dos princípios dela é assegurar o pleno gozo da cidadania. Então, eu faço o fechamento. E aí, só para a gente identificar aqui na proposta, o meu agente, então, vai ser o Ministério da Educação. A minha ação, mapear as necessidades das escolas que atendem os povos que vivem às margens dos rios no Amazonas. O modo, por meio do envio de equipes de apoio. Detalhamento, formadas por profissionais especializados em gestão do ensino e por membros das comunidades locais. E a finalidade, com a finalidade de desenvolver programas que atendam às demandas regionais. Tudo no mesmo período, ok? Então, por mais que fique um período maiorzinho, tá na ordem, tá na sequência, que é uma sequência mais fácil de leitura, tá colocado aqui tudo marcadinho certinho e tá num período só. E aí, se vocês quiserem conferir o esqueleto da redação, a gente tem uma introdução com 3 períodos,
2 desenvolvimentos com 5 períodos e a gente tem uma conclusão com 3 períodos, ok? Com 3 ou 4 a conclusão, acho que com 4 períodos a conclusão. 4. Então tá dentro do esqueletinho certinho. E deixa eu ver aqui a perguntinha que a gente tem. 4, a Fê colocou 4. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Nada? Tudo certinho? Experimentem colocar. A Manu falou que achou que ficou super claro. Felipe perguntou, não faltou conectivo antes de ir no filme? Antes da citação do repertório não precisa, Felipe, tá? Você vai ver que antes do no filme e em cima, segundo o Rousseau, não tem. Não precisa mesmo não, tá? É o único lugarzinho que a gente não coloca. A gente faz a introdução, faz a apresentação do repertório, tá? Então você coloca no filme nacional ou o filme nacional e segundo o filósofo francês, mas não, é o único pedacinho que não precisa. Sim, Ricardo, claro. Podemos sim. Eu queria muito que vocês de fato testassem essa estratégia, porque, pelo menos para mim, ela funciona tão bem e eu nunca tinha percebido ela como uma estratégia até o final do ano passado. Sempre foi o jeito que eu escrevi redação, sempre achei muito fácil de fazer assim, até que eu peguei um tema que eu falei, nossa, eu não sei escrever sobre ele e me deu preguiça de pesquisar. Outro dia eu estava até brincando, a gente fez um templatezinho, né, lá no Instagram, e eu estava lá, né, já pulou algum tema? Aí teve uma aluna, a que marcou lá que pulou vários temas. Aí eu peguei e falei com ela, falei, até eu já pulei vários temas. Falei, tem tema que não é tema muito afim, que não é tema de uma área que é muito afim para mim. Então eu falo assim, tem hora que me dá meio preguiça, quando é tema que envolve um pouco economia, essas coisas assim que não é muito a minha área, e aí eu pulo. E aí quando aconteceu isso e eu tinha que escrever a redação, eu peguei e falei, ai meu Deus, lá vem, vou ter que escrever redação, e eu tava meio com preguiça de pesquisar sobre o tema. Eu falei, ai, o que eu vou fazer? E aí eu fiz isso, sem pensar muito. Eu falei, eu vou só pelo eixo temático. E deu certo. E aí eu comecei a fazer isso com toda a redação e eu vi que eu estava escrevendo muito mais rápido. E aí foi quando eu montei essa aula no final do ano passado para os meninos. E aí vários alunos começaram a usar essa técnica e me deram um retorno muito positivo. Gente que estava assim, demorando muito para começar a escrever e que falou, eu agora não demoro a escrever. Falou assim, tem tema que eu até vejo que a redação não ficou tão boa, mas eu não agarro mais, eu não olho para o papel e fico horas pensando em que eu vou escrever. E aí, então assim, acho que pelo menos para esse start, sabe, para 10 pontapé é muito bom. E eu uso para tudo hoje. Então assim, me ajuda a escrever rápido, a ganhar tempo e a produzir redações que são redações muito boas. Eu usei isso no Enem do ano passado. A única diferença para a produção de hoje é que eu usei repertórios específicos. Na de hoje eu tomei o cuidado mesmo de usar repertórios mais comuns para vocês verem que é possível. Mas se vocês tiverem repertórios específicos e repertórios que vocês acham que vai caber melhor do que repertórios comuns, isso aí não tem problema nenhum, né? Mas eu recomendo muito que vocês tentem, façam uma experiência, né? O Lucas está até falando aqui que tem feito isso, a nota do Lucas subiu muito, muito mesmo. E não só a dele, a gente está vendo vários alunos com notas que estão subindo pra caramba, a gente fica super feliz. Essa semana a gente só tem elogios. Vocês compraram a aula dessa semana muito, participaram e foram super incríveis, a gente está feliz demais. Deixa eu ver só aqui, Vitória, seria mais interessante fazer 2 períodos de link com A1 e A2 como você fez? Geralmente coloco um período fazendo o link. Fico com medo de não ficar bem explicada a relação da minha argumentação com o repertório.
Ah, tá. Você está falando no desenvolvimento, né, Vitória? Que eu coloquei o repertório, depois eu coloquei 2 períodos explicando a relação. Eu prefiro colocar em 2, mas no Enem do ano passado eu fiz em um só também. Quando eu fui fazer minha redação na prática, eu sempre tomo cuidado para fazer em 2, fiz em um só. Em 2 acaba ficando mais organizado, corre menos risco de ficar período longo. Então, eu recomendo que você coloque o repertório, depois explique qual é a relação do repertório com o argumento e coloque mais um período em que você complemente a ideia. Esse segundo períodozinho, né, dessa ideia é onde você pode trazer um novo repertório. Eu sempre defendo muito com os meninos que a gente tentar fazer esse casamento de repertórios valoriza muito a argumentação. Então, você coloca paráfrase do A1 ou A2, depois repertório, depois esse terceiro período, né, que é onde você perguntou se faria em 1 ou 2, usa o terceiro período só para explicar essa relação e para defender a sua ideia. E o quarto período você usa para exemplificar, para justificar ou para acrescentar mais uma ideia e aproveita esse quarto período para trazer um novo conhecimento. Então, se aproveita ele para trazer um repertório a mais. Então, eu sempre falo com os meninos, vocês podem aproveitar para exemplificar a ideia que vocês já colocaram em cima. Exemplifica, por exemplo, com um filme, exemplifica com alguma notícia, com algum dado estatístico que tenha no próprio texto de apoio que vocês podem usar, tá? Então, usar com 2 períodos de link fica mais organizadinho e é um espacinho a mais para você agregar mais conhecimento. Esse casamento de repertório, gente, ele é muito legal. Vocês veem que às vezes dá para usar até 3. A minha redação do Enem do ano passado, ela tem tanto repertório, mas tanto repertório, nem eu sei como eu consegui colocar aquilo tudo. E a minha lista de repertório do ano passado tinha acho que 20 ou 21 repertórios que eu queria usar. Mas caiu, foi muita coincidência, caiu um tema que eu queria usar tudo que eu sabia. E eu tava morrendo de medo de cair um tema que eu não sabia nada. Eu falei, se cair meio ambiente, eu só vou saber usar ranjonas, não vou saber usar mais nada. Mais alguma dúvida, gente? Vocês querem falar mais alguma coisa? A gente vai disponibilizar o material, tá? E qualquer dúvida que vocês estiverem tentando usar essa técnica, tentando aplicar, é só vocês falarem com a gente também, pode mandar mensagem, pode perguntar. E eu espero que ajude todos vocês. Para mim funciona muito e eu adoro compartilhar coisas que funcionam muito para mim. E aí, se não tiver mais dúvidas, a gente então libera. Fê, você quer falar alguma coisa com eles? Eu não sei como é que você tá de áudio aí. Então é isso, eu vou agradecer então em meu nome e em nome da Fê